às vezes alguém foi lá e bateu no seu carro. Acidente. Aí, na tentativa de resolução, a pessoa fala assim, não tem dinheiro para pagar. O parceiro ficou R$2.000. Aconteceu, por exemplo, com a minha irmã. Numa travessa ali, o cara veio, bateu em 3 pessoas, assim, foi um acidente feio ali Não foi aquele do Azira recentemente, mas foi ali no Central também. Aquele lugar ali parece que chama acidente. Mas arrebentou com 2, 3 carros. Ou até mesmo o caso famoso aí da Azira. Cara, eu queria falar assim, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí fica como? Porque, por exemplo, eu tava com o meu carro parado ali, eu não tenho nada a ver com isso. Eu queria, às vezes eu até preciso do meu carro para trabalhar, para fazer alguma coisa, e a pessoa simplesmente alega, não tenho dinheiro. Tem alguma coisa que pode ser feita, até pensando nessas questões que eu não conhecia esses mecanismos, mas que eventualmente acontece com todo mundo. Esses dias, meu carro lá tava arriscado, só que aí eu fui descobrir que foi meu pai que deu uma encostada, aí eu vou processar. Mas se você que o dinheiro pra não. Mas só que isso acontece frequentemente, né? Às vezes a gente consegue resolver, toma o telefone, vê lá quando foi o conserto e acerta, tá tudo certo. Mas tem gente que fala, não tem dinheiro para pagar, eu vou fazer o quê? Ei. A mestra, não é doutora, a mestra Marília Golfieri vai falar um pouco sobre algumas políticas judiciárias que podem ajudar o empreendedor a resolver algumas questões da vida dele, e quiçá da empresa, sem precisar necessariamente ter um advogado, certo? É uma coisa que às vezes a pessoa, preciso resolver isso. Será que eu vou precisar contratar um advogado? É sobre isso que ela vai falar. Eu acho um tema bem interessante. Eu acho que muita gente aqui já teve um problema por não ter feito algo com o advogado, mas também já teve algumas que não precisava ter necessariamente contratado um advogado, podia ter resolvido, mas por desconhecimento acabou até gastando um pouco de dinheiro aí, né? Então, quando o assunto é economia judiciária, nós chamamos aqui à frente Marília Golfieri. Uma salva de palmas para ela. Eu ia falar júri, que é judiciário. Fica à vontade. Passador, tem slide? Tem? Tá tudo no jeito aí. Esse aqui geralmente vai para frente do meio, tá? Beleza? Geralmente. Até bom dia a todos, né? Todo mundo me conhece, então eu vou dispensar apresentações. Sou a Mayara, não? Mayara, eu sou mãe da Clarice, esse é o meu maior título. Vocês vão ver que os slides, na verdade, eu deixei bastante explicativo, e como a gente está num grupo confiável e pequeno, estamos entre amigos, depois eu vou mandar para vocês, né, obviamente em caráter sigiloso aqui, mas vou mandar para vocês para ficar como arquivo de consulta, enfim, né? Bem coisa de professora mesmo, né? E eu ia falar, na verdade, sobre propósito socioambiental, impacto e tudo mais, mas vou jogar em casa dessa vez, porque eu estava comentando até com o pessoal aqui a hora que eu cheguei. Eu estou no desmame, e essa semana eu decidi desmamar minha filha. Então, tanto do ponto de vista físico, porque até febre, né, dá e tudo mais, quanto do ponto de vista emocional, estou uma semana bem desafiadora. Então, peço já desculpas aqui por eventuais gaps. Mas, bom, Pedro acertou, e eu vou falar sobre políticas judiciárias de melhor resolução de conflitos. Então, eu vou apresentar para vocês 2 opções que dispensam a contratação de advogados e têm uma ideia de facilitar a resolução de conflitos, tanto para o empreendedor como empresa mesmo, quanto na pessoa física, né? Como o Pedro disse, CPF influencia o CNPJ, então isso auxilia também de uma certa forma. Não é o negócio, era o tempo. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria explicar o que é um bom contrato, na verdade. Às vezes a gente faz no ChatGPT alguns contratos, e o ChatGPT ele não tem algumas malícias, que a gente, como advogado, né, e vocês, como empreendedores, também tem. Mas, basicamente, eu listei aqui coisas que vocês precisam olhar dentro de um bom contrato. Por que a gente fala da necessidade de um bom contrato?
Porque quando ele é bem feito, bem estruturado, ele vira um título executivo, né, um título executivo extrajudicial. Então, ele tem força de você garantir uma execução que no judiciário vai ser mais rápida, você tem meios de receber de uma forma mais célere, mais efetiva, você consegue penhorar as contas da pessoa, mas isso demanda um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, a elaboração de um bom contrato, né, por isso que até no dia que eu vim fazer meu talks, eu falei muito sobre isso, né, a importância de contratar um advogado, de pelo menos revisar o contrato, né, dar uma olhada, né, dar aquela lidinha e tal, porque realmente isso garante que você pule uma parte, que a gente chama de ação de conhecimento, que seria uma ação que demandaria falar, Juliana me deve, porque a gente conversou lá atrás, eu ia fazer um serviço para ela, custava tanto, a gente não combinou índice de indexação da moeda, né, e tudo mais. Mas a questão de um bom contrato, então, tem que ter essas coisinhas. Identificação das partes, né, o objeto do contrato, obrigação das partes, né, o que cada um vai fazer, qual vai ser o prazo e a condição de entrega, pagamento, condição financeira, se vai ter rescisão, se vai ter penalidade, confidencialidade LGPD, fora legislação, e aí eu coloquei ali, modo de resolução do conflito, né, deixa até grifado, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, aqui hoje. E aí, testemunhas, né? Duas, num contrato particular, né? Que às vezes é o mais corriqueiro, pelos B2Bs da vida aí que a gente vem fazendo, acredito que seja o mais corriqueiro aqui. Mas aí tem que ter duas testemunhas obrigatoriamente, duas testemunhas sem relação alguma com a pessoa que está assinando, né? Então, não pode ser parente, tio, sócio, não dá para ser essa pessoa testemunha, né? Porque senão incorre em outros vícios ali. E aí, a importância da gente fazer um bom contrato também, eu coloquei, né, fornecedores e parceiros estratégicos. Porque, às vezes, a gente tem um problema no meio do contrato, mas a gente precisa seguir aquele contrato, né? Esaú, por exemplo, se tem lá o contrato no meio de uma obra, né, que às vezes já está no final, já pagou, já antecipou, não é vantajoso para o empreendedor, muitas vezes, romper esse contrato. Então, ainda que haja um conflito, não necessariamente a resolução daquele contrato, né, a rescisão daquele contrato vai ser o que a gente vai esperar, né? Então, pode ser que haja uma forma da gente resolver de uma forma mais amigável, né? Um modo de resolver de forma mais amigável, que vai garantir a continuidade ali do negócio, né? Então, é isso. Opa, foi para trás. Então, títulos executivos judiciais, deixei aqui o que a lei fala, né? Que é letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, escritura pública ou documento particular assinado pelo devedor, duas testemunhas. Aqui uma diferença muito grande, né, que não sei se todos sabem, mas a escritura pública ela é diferente de quando a gente pega um instrumento particular e reconhece firma em cartório. Reconhecer firma em cartório não é fazer escritura pública, não é fazer contrato no cartório, né? Escritura pública é uma coisa, ela tem uma função, ela tem um jeito, né, da gente fazer. Ou você fazer um contrato com firma reconhecida e ir lá e falar, foi o Bisão, não dá para falar. Foi o Bisão que assinou, esse daqui reconheço a assinatura dele. Né? Então, a gente precisa observar qual que vai ser a forma correta, porque para algumas coisas, por exemplo, compra e venda de imóvel, não basta a gente fazer um contrato particular, porque a lei determina que tenha que ser via escritura pública. Ou ainda que haja um compromisso prévio, a gente tem que registrar, porque senão ele não tem força alguma. Então, isso, um bom advogado também vai orientar vocês exatamente qual é a melhor forma de a gente resolver. Então, instrumento de transação referendado na Justiça, também vou falar aqui um pouquinho, né, que inclui a obrigação líquida e certa, e outras aqui que eu listei são menos recorrentes aqui, mas fica anotado para vocês. No meu talks, eu falei também um pouquinho sobre isso. Justiça multiportas. A gente hoje, dentro, né, do contexto do direito no Brasil, a gente não tem só um jeito de resolver conflito. Então, não é só entrar em processo. Você tem outras formas, outras portas de entrar dentro do Poder Judiciário, que elas são mais facilitadas muitas vezes e podem ser pensadas numa estratégia consciente da resolução do conflito. Se para o meu cliente é importante ter confidencialidade e o processo tem um princípio processual do CPC, que ele é a regra, né? A exceção é que tramite em segredo de justiça, mas que tem um princípio que é a publicidade dos atos, talvez para o meu cliente não seja interessante eu entrar com um processo judicial, porque qualquer pessoa que jogar o nome dele, da empresa dele, no Google, o Jus Brasil, que muitos de vocês já devem ter jogado,
ou ir lá no fórum, fazer uma busca, pegar uma certidão que é gratuita e é um direito de todo mundo saber mesmo, salvo, né, justiça trabalhista, caso de direito de família, tem essas exceções. Mas talvez para o meu cliente então, não seja vantajoso entrar com um processo. Então, talvez seja melhor encaminhar para uma arbitragem, para uma mediação, que sejam ali, que são ali processos, né, que são também guiados, né, pelo direito, mas que são confidenciais. Então, a justiça multiportas, ela parte desse princípio, assim, que a gente tem o judiciário lá, às vezes, como porta principal, mas a gente tem outras formas também de acessar a melhor resolução do conflito. Seja uma conciliação, uma mediação, uma negociação entre as partes diretas, assim, reta e direta, senta todo mundo na mesa e resolve, a própria arbitragem e outras, né, 2 políticas aqui que eu vou explicar para vocês hoje. Então, quando a gente fala em resolução adequada do conflito, muitas vezes a gente falava em resolução alternativa do conflito. Mas isso vem caindo, graças a Deus, ao longo do tempo, porque a alternativa parte do pressuposto que o judiciário é, de fato, a principal. E a gente entende hoje que não é, né? Todos os meios de resolução eles estão equiparados. Então, o judiciário não é mais ou menos importante ou mais ou menos honroso você ter uma sentença de um juiz do que você fazer um bom acordo junto com a parte, né, contrária ali. Então, tem, de fato, litígio, né, e outras formas de resolução. Quando a gente fala aqui em processo judicial, seja que juizado especial, que é o que a gente está falando um pouquinho hoje, a gente vai falar o modo com que a gente implementa isso daqui. Então, dentro do SEJUSC, dentro do juizado especial, a gente tem técnicas, principalmente de mediação e conciliação, né, que são mediação, assim, em linhas gerais, né, conflitos mais complexos, mais profundos, que envolvem a ordem emocional. Conciliação, coisas mais objetivas, mais claras, que às vezes a gente usa o método Harvard, que depois a gente até pode fazer uma... Não, isso daí é uma dica só disso, né? Mas o método Harvard de negociação, por exemplo, se encaixaria mais numa conciliação do que numa mediação, porque ele é mais objetivo, trata, né, de separar pessoas dos problemas, criar critérios objetivos para a resolução. Então, a gente normalmente transita nessa área aqui da mediação e da conciliação. E aí, um pouquinho de história, eu coloquei aqui para vocês. Acho que, até por conta do avançado da hora, não vou me prender muito, porque é bem jurídico, assim. Mas é só para mostrar para vocês que, na verdade, a ideia da mediação e da conciliação ela remonta lá desde da Constituição de 34. Né? Então, a gente, né, tem uma série de evoluções. O Código de 73, que foi revogado, o Código de Processo Civil de 73, que foi revogado só agora, pelo de 2015. Mas a gente tem uma série de regrinhas assim que vem desde lá de trás, num movimento quase pendular, que a gente fala. Então, ora a mediação é obrigatória, ora ela não é, hoje em dia ela volta a ser. Então, o direito ele fica nesse movimento pendular de acordo com as necessidades sociais daquele tempo, né? Então, a gente tem essa base, né, jurídica, né, de normativa assim, bem fundamentada. E aí, aqui eu coloquei de forma destacada, porque lá em 1984 veio a criação do Juizado Especial de Pequenas Causas. Se você vai conversar com uma pessoa mais antiga e tudo mais, fala, é lá no Pequenas Causas. Hoje em dia a gente nem fala mais pequenas causas, mas isso pegou. Né? A ideia é que a gente, de pequenas causas, né? Porque também a gente vai mudando o nome, porque não é uma causa que é pequena, dá uma sensação de inferioridade para a atividade jurisdicional que estava sendo prestada ali no juizado especial. Então, a gente não fala causas de menor importância ou, né, causas de baixa complexidade, e não causas, pequenas causas. Né? Mas o JEC, né, o Juizado Especial Cível, ou o Juizado Especial Criminal, ou o Juizado Especial Fazendário, né, ou o Juizado Especial de Violência Doméstica, ele tem várias competências ali que a gente pode tratar de juizado especial, mas ele segue alguns princípios que vão muito no que da dica do GEV hoje. Acho que nada, né, proposital, o que o Pedro colocou de ser ouvido. Né, porque alguns princípios, né, do juizado especial cível é justamente oralidade, simplicidade na fala, informalidade, economia processual. Então, é como se a gente voltasse para os primórdios da resolução do conflito de fato e tratasse o conflito da forma como ele tem que ser feito, falado, discutido. Então, tudo é oral. Até a procuração do advogado não precisa existir, desde que eu, sendo advogado do Paulo fale, não, eu estou constituindo a Marília aqui como minha advogada. Isso já vale no juizado especial, diferentemente da justiça comum, por exemplo.
Então, ele tem essa facilidade, né, de você resolver os conflitos, assim, não, mas o que está dito, está dito. Basicamente é isso, né? Então, é bem interessante essa questão. Vou pular essa parte aqui, não fica bem de direito, mas não vou me ater a isso. E aí, então, o juizado especial, né, ele, como eu estava falando para vocês, ele vem nessa caminhada, né? A gente reconhece ele como uma atividade jurisdicional importante, a gente percebe que movimentos de conciliação e mediação, eles têm uma função fundamental no desafogamento do poder judiciário, que hoje tem mais de milhões de causas a serem resolvidas. Um processo aqui, em média, no Tribunal de Justiça de São Paulo, demora 5 anos para ser resolvido. Então, às vezes, quando você tem um conflito que precisa de uma resolução mais rápida, mais célere, não vai acontecer dentro do Poder Judiciário. Então, a mediação e a conciliação, elas vêm muito nessa linha, assim, do que a gente está numa sociedade mais que demanda um pouco mais de celeridade, né, na resolução daquele conflito. Dentro dessa estratégia, que é uma estratégia judiciária desde 2010, a gente caminha também para o que a gente chama de SEJUSC, que eu vou entrar na minha dica mesmo, né, fazendo toda essa inicial aqui para vocês. O SEJUSC. O que é o SEJUSC? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadanias. Essa política judiciária, ela é gratuita para todas as pessoas. Quando a pessoa não tem condição de pagar pelo mediador, ela só fala isso lá na hora, faz um termo lá dizendo que ela é pobre, né, na acepção jurídica do termo que a gente fala, né? E ela tem esse acesso à justiça de forma garantida. Isso inclusive tem um viés constitucional, mas isso também serve para empresas, pequenas empresas e tudo mais, né? Sou empresário, preciso demandar. Tudo bem, eu tenho dinheiro, não estou num critério de isenção, mas o valor é bem mais reduzido do que se a gente entrasse com o processo. É em torno de R$ 70 a R$ 78 a hora do conciliador, por exemplo, na justiça. Então, para você resolver um conflito no SEJUSC, você não precisa nem de advogado. Você vai lá, fala, eu tenho um conflito aqui com o Paulo que eu preciso ver. Ah, tá bom. Quem que é o Paulo? O Paulo mora lá na rua A, número 123, tal. Vai chegar um oficial de justiça, uma cartinha lá na sua casa, vai chamar você para conversar comigo na frente de uma pessoa que é técnica, né, que houve que recebeu do Poder Judiciário uma formação específica, né, de mediador e conciliador, e que vai aplicar técnicas de escuta e técnicas de resolução do conflito para tentar ouvir a minha parte, ouvir a parte do Paulo, e ali nós sermos protagonistas da nossa resolução. Então, a política judiciária, ela coloca a parte que está envolvida no conflito como protagonista da resolução do conflito. Nada melhor do que as partes para resolver o conflito da forma como elas entendem necessário. Porque quando a gente joga para o juiz, a gente joga para o mundo. A gente não sabe como que vai voltar. Até porque aqui no Brasil a gente não segue um sistema de precedentes, né, como é nos Estados Unidos, por exemplo. A gente segue a cabeça do juiz, livre convencimento, óbvio que tem, né, balizas legais ali, né, o que a lei fala, entendimento do tribunal e tudo mais, mas é um futuro incerto. Então, quando a gente traz a parte para o centro do conflito, ela pode resolver da melhor maneira. Então, o SEJUSC, ele é uma ferramenta acessível, é só você chegar no fórum, aqui em Botucatu tem SEJUSC. É só você chegar no fórum e falar, eu quero ir no SEJUSC, e ir lá e levar toda a documentação que você tem, todos os papéis, para tentar fazer uma mediação e uma conciliação. Se não der certo mediação e conciliação, você vai seguir com o processo. Ou via juizado especial, né, que vou aqui falar para vocês, ou contratação de advogado, bem tradicional mesmo, né, para resolver aquela questão. Mas o SEJUSC, ele tem esse critério. O que eu acho importante da gente falar é que, embora seja uma política judiciária de 2010, as pessoas não conhecem essa ferramenta. Então, muitas vezes, assim, tem um conflito fácil de resolver, mas que impede a vida da pessoa, não destrava, né, como o Pedro fala lá, fica aquela coisa para resolver sem você conseguir resolver. E a gente tem, então, uma política judiciária acessível para todas as pessoas, né, que tem profissionais super capacitados, né, de mediadores, conciliadores, assim, habilitados pelo tribunal. Todos os mediadores do Brasil seguem a mesma formação. Ela é uma formação bem exigente, com bastante horas de estágio, né, em compromisso. Então, é bem legal. Não vai ser um juiz, mas vai ser ali um mediador, né? Opa, estou voltando de novo. Então, o que pode ser resolvido lá, né? Questões contratuais, por exemplo, pensão alimentícia, guarda dos filhos, acidente de trânsito, dívida com instituição bancária, questões de vizinhança,
questões relacionadas à concessionária de água, luz e telefone, questões relacionadas a serviços, né? Que eu acho que encaixa bem aqui na nossa dica do GEB, direito do consumidor, questões envolvendo instituições públicas. Tudo isso pode ser resolvido lá dentro do Sejusc. Então, tive um problema com o meu consumidor, não consigo resolver, vai para o Sejusc, lá você senta para conversar com a pessoa. E isso não quer dizer que você está judicializando ou que vai ter que começar uma briga. A gente fala estímulo da cultura de paz. É realmente a gente migrar de uma cultura de sentença, né, que eu acho que eu também falei já aqui sobre isso, que é reconhecer como que só o judiciário tem capacidade de resolver o conflito e caminhar para uma cultura de paz, de fato, ali, com o protagonismo das partes. E aí... Opa! Nossa, eu não estou me dando jeito, que negócio aqui. Aqui. E aí, então, esse é o Sejusc, primeira política judiciária que eu queria explicar. A segunda que eu queria explicar é o Juizado Especial Cível. Ele, embora ele tenha também regras de mediação e conciliação instituídas, né, como princípio também, né, instituídas dentro do cerne do processo, desse tipo de processo, aí sim ela não é uma mediação como é no Sejusc, que é uma mediação mais tranquila, não vai ter um exercício de um juiz, de fato, vai ter o conciliador, a figura do conciliador. No judiciário, normalmente vai ter um conciliador de uma forma prévia, mas se não tiver resultado, né, aquela mediação, aquela conciliação, ela vai avançar aí para uma atividade jurisdicional por um juiz togado, que a gente fala, que é o juiz tradicional, um juiz com investidura, que prestou concurso, que passou no concurso do tribunal e virou juiz, ou que a gente chama de juiz leigo, que é uma pessoa que teve passou numa prova também, ou foi convocado ali, né, para exercer aquele direito, que vai assumir uma função dentro do juizado especial. Aqui em Botucatu, até onde eu sei, a gente não tem juiz leigo dentro do juizado especial, cível, né? A gente só tem juiz togado, porque aqui em Botucatu, a gente, por um acaso, assim, é primeira entrância que a gente chama, né? Então, embora seja uma cidade pequena, a gente gosta de uma preferência dentro da política judiciária de uma forma geral. Então, aqui, eu não me lembro de a gente ter juiz leigo, né? A gente só tem juiz togado, que são pessoas formadas em direito que passaram no concurso da magistratura. Mas há a possibilidade também de ser um juiz leigo, né? Então, no JEC, digamos que o caminho do conflito ele é diferente, enquanto que no Sejusc ele vai começar pela mediação e pela conciliação, e se não der certo, vai estancar ali, você vai ter que buscar, né, o judiciário de fato. No JEC, a partir do momento em que você inicia a conciliação e a mediação e ela também não dá certo, você segue da mesma linha para um processo judicial de fato, né? Então, para eu sei que o meu devedor é uma pessoa difícil, eu não vou conseguir conversar, estou sem saco de conversar, a gente desgastou muita relação para conseguir sentar para conversar numa mesa. Talvez o juizado especial seja uma melhor opção do que o Sejusc, por exemplo, né? Então, é você fazer esse olhar para o conflito, para a outra parte que está ali litigando, né, contra você, e tomar a melhor decisão. O que é o juizado especial cível? Ele é também, hoje em dia, né, regulamentado pela Lei 9.099 de 95. Eu vou me ater na minha fala ao juizado especial cível, porque é o que é mais comum e é o que serve para vocês. Porque, como eu falei, existe o juizado fazendário, que vai discutir questões de previdência, por exemplo, né, o judiciário criminal, que vai discutir também contravenções penais, né, outras questões, o de violência doméstica, outras especialidades e competências ali que a gente vai ter, mas, normalmente, o juizado especial cível é o que é mais demandado. Assim. Até uma crítica que se faz, né, em relação ao juizado especial cível é que ele começou, na verdade, para desafogar o Poder Judiciário, tornar um processo mais célere e ser mais informal, né, não tem tantos requerimentos ali para você fazer, mas hoje em dia, então era um acesso à justiça mais facilitado para o próprio cidadão. O que a gente vê hoje é que ele também acaba ficando sobrecarregado por outras demandas, principalmente questões de direito do consumidor. Então, assim, a companhia aérea, cadê o Osmar? Eu tenho muito, assim. Então, o juizado especial acaba sendo sobrecarregado por questões que poderiam também ir para a justiça comum, né, que normalmente seriam resolvidas lá, mas ele também acaba, hoje em dia, estando um pouco mais sobrecarregado por conta justamente dessa facilidade. Então, a gente tem outras espécies, né, de juizado especial, mas eu vou focar nessa da Lei 9.099, de fato. Então, a gente tem uma série de normas, né, para aplicação do juizado especial,
principalmente a criação do FONAGE, que é um Fórum Nacional de Juizados Especiais, que cria regrinhas, assim, que vai falando, pode isso, pode aquilo, o que a gente entende como isso, como a gente entende como aquilo. Então, também voltando aos primórdios da resolução do conflito, são pessoas ali que estão se reunindo, estudando aquele instituto para tentar favorecer o acesso à justiça do maior número da população. Como que a gente acessa essa... e aí eu coloquei aqui os princípios, né, para vocês verem. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e a conciliação sempre que possível. Deixei sempre que possível porque, como eu falei para vocês, pode ser que ela não seja possível, a pessoa não queira fazer, né, uma mediação, uma conciliação, e tenha que avançar, de fato, ali para um litígio, né, para o poder judiciário tradicional, que é vinculado ao G. E aí, o juizado especial civil, ele é vinculado à justiça estadual, então, o SEJUS, que ele também está dentro da estrutura do Poder Judiciário. Mas o JEC, como eu falei para vocês, ele é um passinho à frente na questão jurídica mesmo, porque ele vai ter um juiz lá para julgar, diferentemente do SEJUS, que só vai ter o conciliador. Então, a competência são de causas de pequeno valor e causas de baixa complexidade. E a gente vai tratar de 2 critérios. Tem vários outros aqui, mas não vou explicar para vocês, porque são questões bem técnicas e pouco usuais, assim. Isso daqui é o que a gente mais usa. Causas de até 40 salários mínimos, aí necessariamente você vai precisar de um advogado, mas causas de até 20 salários mínimos, você não precisa ter um advogado. Você pode simplesmente chegar no balcão do juizado, mostrar todo o documento, você fez um bom contrato, você fez tarefa de casa, você fez um bom contrato, você pegou 2 testemunhas, você olhou lá a minha apresentação aqui, depois que eu vou mandar no grupo, viu quais são os requisitos, seu contrato está redondinho, contratou um bom advogado para revisar seu contrato, né? Então, vai chegar lá e falar, fulano não me pagou. Acho que o Pedro até, quando eu vim dar minha dica, falou um pouco sobre isso, né? Da ânsia que ele tinha de a pessoa dever e ele não conseguir resgatar o dinheiro, né? Não conseguir receber. Mas aqui seria muito fácil, só chegar no juizado, bater o meu carro na parte de trás. Vou chegar lá no juizado e falar, o conserto ficou em R$6.000 no meu carro, a pessoa não está querendo me pagar, eu quero que ela seja processada. Não sei nada sobre ela, tudo bem. O judiciário vai dar um jeito de descobrir onde essa pessoa mora, através, né, de Cisbajude, Infojude, Renajude, que são parcerias que o judiciário tem com a Receita, com o Detran e tudo mais, para encontrar a pessoa até que ela seja encontrada para pagar. Então, 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, que é a maior parte dos contratos que a gente faz no nosso dia a dia, né? Com esse valor. Então, vou até estar discutindo com o Felipe e com o Romulo esses dias. O cliente me deve, sei lá, R$3.000, mas só para eu contratar um advogado, eu vou gastar no mínimo R$1.500. Aí não vale a pena, né? Então, assim, eu já tive uma despesa, aí vou ter que contratar um advogado para ir atrás desse valor. É um valor que não é muito alto, se a gente for considerar, mas aí, então, você tem essa possibilidade de pegar toda a documentação, um print de mensagem, como eu falei para vocês, é informal, né? Então, print de mensagem, conversa, áudio que um cliente mandou, que você mandou para ele, prova que você entregou o material que ele contratou, né? Então, tudo isso, Marquinhos daqui a pouco vai me processar, porque eu estou devendo 2 trabalhos para ele, lá que ele me entregou e eu não paguei. Exato, vai lá no JEC, contra mim. Então, assim, não precisa de advogado, é só chegar no balcão, vai ter uma pessoa para te atender, você vai falar para ela o que aconteceu, com as suas palavras, não precisa dizer nada de termo jurídico, não precisa saber do seu direito, embora o ChatGPT responda muita coisa de direito hoje, né, dá até para você ter uma ideia, mas não precisa de nada. Você vai falar, a pessoa vai redigir o termo que você está falando e vai começar um processo judicial. Vai passar pela mediação, vai passar pela conciliação. Se não der certo, vai seguir com o processo judicial até chegar num juiz, né? Então, é isso. Então, são providos de juízes leigos, a competência, né, que eu estava falando aqui para vocês, para conciliação, julgamento e execução de causas de menor complexidade. Oralidade e sumaridade e o fórum permanente. Falei tudo aqui para vocês. A ideia, né, da oralidade é aproximar o juiz das partes. A gente tinha muito a percepção de que o judiciário está longe, né, das pessoas, assim. O Jair, tanto que ele até falou em cima do tablado aqui, né, tinha muito essa crítica, né, o juiz fica em cima de um tablado, ele usa uma toga. Então, as pessoas não se sentem pertencentes àquele espaço, embora
o judiciário seja feito para atender pessoas, né? Então, a ideia do JEC é justamente quebrar essa barreira que as pessoas têm em relação ao judiciário e garantir uma maior conexão, né, da política judiciária com a população, de uma forma geral. Então, a gente tem o caráter imediato de resolução na audiência una, do JEC, normalmente, diferente como é na justiça comum, que tem, às vezes, mais de uma audiência, o JEC você vai resolver tudo uma vez só. Você vai lá, instrução, julgamento, conciliação, às vezes, normalmente, né, pela lei é para ser, às vezes acontece de não ser, mas a regra é que seja em uma audiência só. Você vai lá, você vai sentar, vai resolver a sua situação, o juiz já vai julgar, vai dar a sentença, já vai extinguir ali o processo, né? Então, isso, de uma certa forma, isso minimiza a burocracia. Então, possibilidade de proposição oral da demanda, como eu falei para vocês, mesmo sem advogado. A resposta do réu, ela também é oral, às vezes em audiência, ela pode ser escrita também. Então, se eu estou sendo processado no JEC, você vai lá no balcão, fala, estou sendo processado, quero apresentar minha defesa. Minha defesa é essa. O Marquinhos não entregou o negócio, na verdade, ele está me processando, mas ele falou que ele entregou, mas ele não entregou. Então, vou fazer minha defesa oral lá também. E aí, o FONAGE, né, a fundamentação da sentença ou acórdão, também pode ser oral ou gravada. Ou seja, o juiz também pode dar a sentença dele de forma oral, né? Então, ele pode chegar lá no dia da audiência mesmo e falar, tá bom, vou aqui resolver. De fato, a Marília está falando que ele não entregou, mas ele entregou mesmo, tem as provas, entendo que está cabível e tudo mais, então eu já declaro que o Marquinhos tem razão, causa vencida. A coisa do JEC que é positiva. Ninguém vai pagar nada. Então, por isso que é muito bom assim, e barato, né, você entrar. Você pode entrar lá, você não vai ter custas nenhum, você não vai ter custas para entrar, não vai ter custas para ter um juiz, uma atividade jurisdicional ali feita pelo juiz, e mesmo se você for vencido, você também vai pagar o que você deve, né? Não vai ter verbas de sucumbência, que a gente fala, que é pagar o advogado da parte contrária, que tem na justiça comum. Então, é uma forma bem barata assim, né, de litígio. Em relação a isso, quando que tem custas? Eu acho que eu coloquei isso na minha apresentação, mas já vou falar aqui. Quando que tem custas? Quando tem má-fé ou quando tem recurso. Então, vamos supor que eu não fique satisfeita com a sentença, nesse caso do Marquinhos aí que eu falei. Não fique satisfeita, eu quero recorrer. Para recorrer, eu vou ter que pagar. Para recorrer, eu vou ter que contratar um advogado. Mas se a gente ficar satisfeito ali com aquela situação, e normalmente a maior parte das pessoas, de fato, fica, a taxa de recurso do JEC é muito baixa, né, dentro do contexto judiciário em geral, aí sim a gente vai ter que pagar. Ou você vai ter má fé. Né? Então, eu menti, né, comprovou por testemunha que eu estava errada, que eu agi de má fé. O Fábio viu que o Marquinhos me entregou lá e eu falei que ele não me entregou. Então, nesses casos, eu posso ser condenada a responder. Mas, se seguir tudo normal, né, isso é só um ponto de vista diferente do réu, né, não tem problema. Então, informalidade, né, economia processual, a gente fala muito no JEC, né, de tempo, custo e satisfação das partes. A gente tem uma ideia, assim, que eu gosto bastante, que é até do meu orientador no mestrado, não só, né, mas ele também fala um pouco sobre isso, que é a gente entender que quando a pessoa vai para o JEC, ela tem um juiz ouvindo o que ela tem para dizer, ela só por isso ela já se sente contemplada. Né, porque tem alguém olhando para ela, tem alguém ouvindo o que ela tem a dizer, ainda que vai falar que ela está errada. Né? Então, a satisfação das partes ela é importante porque as pessoas têm um empoderamento jurídico a partir de uma boa experiência dentro do Poder Judiciário. Então, elas saem melhores, elas resolvem seus problemas melhores, elas agem de forma melhor. Daí a importância da gente sempre ir atrás dos nossos direitos. Né? Acho que, se eu até fazer um parênteses assim, é uma questão familiar, porque a minha família sempre foi do deixa disso, sabe? Tudo bem, não entregou o forninho da Casa da Bahia, mas, putz, não vão atrás, né? Queimou depois de 2 meses, mas compra outro. Não. E aí, quando eu virei advogada, eu era processante, eu saía processando todo mundo, porque eu falava, não é justo, tipo, a gente comprou, tá a garantia, quero ir atrás, vou lá no JEC, né? E aí, como advogado é mais fácil ainda, porque a gente só peticiona, né, aqui do nosso escritório. Então, saí processando um monte de gente, justamente porque é isso importante. A partir do momento em que a Casas Bahia tem um monte de processos de consumidor, e isso, com certeza, elas olham para isso, ela muda o padrão dela de consumo dentro do mercado. Então, é por isso que eu falo de uma boa experiência e satisfação das partes. A partir do momento em que todos nós vamos atrás, porque a Sabesp
está cobrando uma taxa de esgoto que ela não deveria cobrar, a Sabesp vai mudar isso, e isso vai mudar dentro do Poder Judiciário. Tem até um setor dentro do Poder Judiciário que chama NUPEMEC, que investiga só essas causas que são repetitivas. Então, é muita gente cobrando taxa da Sabesp. Putz, alguém precisa ir lá conversar com a Sabesp para mudar né, o que está acontecendo e entender o judiciário selecionar um caso para julgar e aplicar para todos os outros. Isso é também possível, né, dentro da lei. Então, quando a gente garante os nossos direitos, né, o Pedro falou do Dia da Mulher, né, violência contra a mulher, eu advogo nos casos de violência também, né, contra a mulher e contra crianças ou idosos, né, pessoas vulneráveis. A partir do momento em que várias mulheres denunciam e vão atrás do seu direito, a gente muda o comportamento dos homens, que começam a reconhecer que fazem um determinado tipo de comportamento que é abusivo. Então, você passar pelo judiciário e ter uma boa experiência de uma resolução de conflito, um judiciário que é célere, é fácil, é acessível, a gente vai moldando a sociedade e repactuando o pacto social que a gente fez aqui quando a gente criou uma sociedade em comum, né? Então, essa é a ideia também do JEC. Aí coloquei aqui, prova técnica ampla. Que caso que a gente não pode levar para o JEC? O Esaú não vai gostar dessa parte. Causa que demanda perícia, né? Não é, assim, vou tentar generalizar dessa forma que é o mais fácil. Alguns casos que cabe perícia até dá para levar para o JEC, mas vou deixar isso de fora. Então, casos que demandam perícia normalmente não podem ir para o JEC. Teve um vício na construção. A gente não sabe de quem é a culpa. Isso vai demandar uma perícia técnica. Essa causa não vai poder ir para o JEC. Mas, né, como eu estava falando para vocês, a maior parte não precisa mesmo, é só prova documental ou prova testemunhal, né? Não vai ter uma prova pericial. Então, se tem testemunha e tem documento, e por essas duas vertentes a gente consegue demonstrar, ou mesmo fazendo uma acariação entre réu e autor, né? Cada um falando ali o seu ponto de vista e discutindo, isso também pode ir para o JEC. Então, mas causas que demandam perícia, normalmente a gente não leva, né? Por conta justamente dessa limitação. Então, vou para o JEC ou não vou? A gente tem critérios ali, né, objetivo em relação ao valor e à matéria, como eu falei para vocês, 40 salários mínimos, 20 salários mínimos, e algumas matérias específicas, né? Tipo, perícia não dá para levar, entre outras aqui também, que vocês podem consultar um advogado quando vocês tiverem um conflito. Não vou excluir minha classe aqui. Critério territorial, então, às vezes, a ação precisa ser movida no fórum do réu, né, em algumas situações, então eu preciso entender onde que está esse réu, se ele está em Portugal, se ele está aqui no Brasil, se ele está na Bahia, para entender qual juizado especial que eu vou precisar, né, seguir e fazer, mas, normalmente, assim, para questões de contrato, é onde o contrato foi executado e onde ele foi assinado, por isso a importância de a gente olhar sempre foro de eleição, que está no final do contrato normalmente, né? Então, eu estou optando por fazer aqui em Bauru, ou em Botucatu, né? Eu falei Bauru, então. Botucatu, estou optando por ir para São Paulo, estou optando por ir para outras regiões. Então, o foro de eleição ele é importante por conta disso. E a questão funcional, né? A execução dos próprios julgados. Então, não estou pegando uma sentença de um juiz togado para executar no JEC. Isso não pode acontecer. Mas desde que eu já tenho uma decisão que veio do JEC, no JEC mesmo eu consigo executar. Então, reconhece que o Pedro me deve. E através do processo que eu abri lá no JEC, o JEC mesmo vai soltar algumas ordens de penhora em relação ao Pedro, que é o que a gente chama de medidas típicas de execução, né? Penhora do carro, penhora das contas, penhora de aplicação financeira e tudo mais, ou outras medidas que a gente chama de atípicas. Ainda assim, Pedro não me pagou. O que a gente precisa fazer? Bloquear a CNH dele, bloquear o passaporte, né? Então, você vai cerceando a pessoa até que ela pague, de fato, ali o que ela deve. Então, o próprio juizado especial dá a ordem e executa a ordem de uma forma gratuita para as pessoas, né? De uma forma acessível também. E aí, né, fala da competência, da menor complexidade lá que eu estava explicando para vocês, né? 40 salários mínimos, 20 salários mínimos e tal. Vamos ver. Acho que eu falei tudo. Centros judiciais de conflitos, consumidor, competência territorial, eu falei essa parte aqui. Já falei tudo, fui falando.
Então, a gratuidade do JEC, né, como eu falei para vocês. A princípio, o JEC é sempre gratuito, ele só paga naquelas exceções que eu falei para vocês. Ainda que... Então, a gente nem fala... quando a gente vai para a justiça comum, normalmente, se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, a gente precisa colocar isso na petição inicial. No JEC, não. A gente pressupõe que a pessoa, ainda que rica, ela pode ir para o JEC sem pagar nada, né? Não tem problema. E aí, a gente pode ser pedida também em sede recursal. Vamos supor, Marília, não fiquei satisfeito com a sentença, mas não tenho dinheiro para recorrer. Aí, sim, você pode pedir gratuidade de justiça no JEC e até a parte do recurso, que, em tese, ela é paga, ela vai ser isenta também de custas, justamente para garantir a acessibilidade de todos, né? Então, inexistência de custas, justamente para facilitar aí o acesso à justiça. E aí uma coisa importante. Gratuidade de justiça não é só para pessoa física. Pessoa jurídica também faz jus à gratuidade. Se a pessoa quer, adere ao Simples, ou microempresa, empresa de pequeno porte, EIRELI unipessoal pequena, microempreendedor, tudo isso também pode ser beneficiário de justiça gratuita, tanto na justiça comum como aqui no JEC também, né? E aí, a dúvida que sempre vem, né? Mas quem que pode ser PAMIT? Só pessoa física? Ou meu CNPJ também pode ir? Sim, o seu CNPJ também pode ir. Né? Você também pode, através da empresa, desde que você seja microempresa, empresa de pequeno porte, conforme foi definido lá na lei de 2006. Se você tem lá, demonstra no seu cartão com o seu cartão CNPJ. Se você tem o recolhimento tributário através do Simples, né? Que se você demonstra que você não tem uma um alto fluxo um caixa com um grande fluxo de dinheiro, você pode se valer também do juizado especial para receber. Então, quando você faz o contrato lá que deu errado, você precisa, né, cobrar, mesmo através do seu CNPJ, você vai poder. A única questão é, se você é pessoa jurídica de direito público, no JEC você não vai poder atuar, nem como autor e nem como réu. Aí a gente vai buscar outros, né, o juizado da Fazenda ou, enfim, o JEC que vai discutir questões previdenciárias ali, né, que vai julgar essas causas que envolvem pessoas de direito público. Mas quando é direito de pessoa pessoa de direito privado, ela vai conseguir. E algumas questões em relação ao FONAGE, né, que eu estava falando para vocês, depois eu vou postar aqui rapidinho também, porque acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. Essa parte é importante, na verdade. Ser representado pelo empresário individual. Se você é o sócio unipessoal da sua empresa, você que representa ela, né? Você pode até mandar um preposto com carta de preposto, mas no juizado, normalmente, a gente fala que o empresário que tem que ir mesmo, né? Então, quem pode ser parte? Pessoas naturais, físicas ou jurídicas, né? A pessoa física, autor e réu. Só o réu preso, né? A pessoa que está presa não pode ser autor nem réu na ação, porque ela não tem capacidade para isso, né? Mas pessoas incapazes. Então, eu tenho um filho que é interditado, né? Eu tenho uma curatela em relação a ele por conta de alguma questão de saúde mental. Essa pessoa também não vai poder ser autora de uma ação no JEC, porque vai demandar Ministério Público, outras questões ali que também não podem aferir a capacidade da parte. Aí tem que ir para a Justiça Comum, ainda que vá através de gratuidade de justiça, mas vai ter que ir para a Justiça Comum normal. Insolvente, né, empresas que declaram falência também não podem ser autoras no JEC, e nem massa falida, né? Capacidade postulatória, que eu falei para vocês, né? Podem ser assistidas por advogados até 20 salários mínimos, não é obrigatório. Devem ser assistidas acima desse valor, com a limitação de 40 salários mínimos. Se passou de 40 salários mínimos, necessariamente você vai para a Justiça Comum. Não dá para ir no JEC, ainda que você tenha advogado, né? E aí, normalmente, a gente fala da isonomia, né? A paridade de armas. Assim. Se uma das partes estiver com advogado, a outra precisa também estar. No juizado especial, e isso também é política judiciária, tanto na Justiça Comum também, o Estado tem o dever de fornecer um advogado quando a pessoa não tem condição de pagar por ele. Então, aqui em Botucatu não tem defensoria pública, mas tem um convênio com a OAB. Então, se você também não tem possibilidade de contratar um advogado, você pode ir na OAB, demonstrar que você, né, ganha 3 salários mínimos, abaixo disso, ou que ainda que você seja
um empresário, né, que você não tenha renda suficiente ali para contratar, e a OAB vai analisar os critérios ali, ver se você tem bens acima de 100 mil reais, por exemplo, é uma outra limitação, mas isso é um direito também das pessoas receberem. E o juiz que deve alertar as partes através do convênio, né, que eu estava falando de vocês, o convênio da OAB. A procuração oral, já falei também sobre isso. Então, afinal, vou ou não vou para o JEC? Quando a gente vai fazer essa análise, eu deixei algumas perguntas aqui para a gente refletir, né, para vocês refletirem se vale a pena ou não. Então, a empresa tem condição financeira de arcar com as custas, por exemplo, custos de recurso inominado? Se eu não ficar feliz em relação à sentença que foi dada, eu vou ter condição de bancar um possível recurso depois? Eu acredito tanto no meu direito que eu vou conseguir levar isso para o tribunal. Aqui vai ser um tribunal diferente do que é na justiça comum, mas eu vou conseguir recorrer dessa sentença que me foi dada? O réu contra quem eu vou litigar, ele é um réu fácil de encontrar? Ou é uma pessoa que eu não tenho informação nenhuma, que ele está escondido em outro país, que eu vou ter que expedir carta rogatória? Se ele for muito difícil de encontrar, talvez o JEC não seja a melhor opção. Talvez ele tenha que ir para a justiça comum, de fato, que vai, né, ter outros meios ali de encontrar e que você vai garantir um pouco mais de celeridade. Tem complexidade probatória? Não tem? É só documental e testemunhal? É só eu ouvir as pessoas ali envolvidas que eu vou chegar numa resolução? Né? E no caso de ser liminar, se é a chance de ser indeferida. Muitas vezes, também, quando a gente vai fazer análise de viabilidade de processo, a gente precisa saber o caminho do conflito. Então, se eu vou entrar para perder, né, e tudo mais, talvez eu vou ter uma sentença ou uma decisão que seja desfavorável para o meu cliente, aí a ideia é que, né, a gente siga por outros caminhos aí, através da mediação, da conciliação, ou mesmo através de uma câmara privada de mediação. Aqui em Botucatu também existe uma câmara de mediação privada que chama CBMAC. Então, também a taxa é super barata assim, da mediação. É só procurar a Maria Flávia, a responsável lá pela CBMAC, e ela vai funcionar como se fosse o judiciário mesmo, mas numa esfera privada, e depois ela vai redigir a termo o acordo ali que vocês fizeram e vai encaminhar lá para o Poder Judiciário só para homologação. Mas ela é também facilitada porque dá para fazer online. Né? Então, vamos supor que o réu esteja em outra cidade ou outro estado, mas ele está a fim de conversar e fazer um acordo, daí você pode chamar Maria Flávia, lá, a CBMAC, que vai te oferecer, né, por um valor muito baixo, um conciliador que vai conduzir essa resolução do conflito ali para vocês. E aí, uma dica bônus para terminar aqui minha fala e abrir para as perguntas. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Best Alternative to a Negotiated Agreement. Então, falei certo, professor. O que é o tal do BAT, né? Então, é a melhor alternativa para a gente negociar um acordo. Quando a gente faz também análise de viabilidade de recurso, de ação, a gente precisa saber o que está em jogo. Né? E é exatamente o bolo da Miriana que ela estava falando. Como que a gente melhora o bolinho ali que vai ser mais atrativo para as pessoas? Então, eu tenho um bom direito, eu tenho prova suficiente para demonstrar que eu tenho um bom direito, daí a importância da gente sair da informalidade, né, nas nossas empresas e tornar ela um pouco mais fortalecida em relação aos processos. Né? Tenho um bom contrato, tenho um bom respaldo, eu tenho mensagens de WhatsApp, eu tenho um e-mail. Né? Então, você ir se resguardando ali, principalmente quando você vai fazer contratos maiores. Né? Então, eu tenho um bom direito? O que o judiciário entende em relação àquele meu direito se eu for para uma ação comum? É melhor fazer uma negociação? É melhor eu perder um pouquinho do que ganhar tudo? Então, essa análise, né, e quando a gente olha também, faz um exercício de alteridade, olha para o BATNA da parte contrária, a gente vai conseguir chegar no que a gente chama de zona de possível acordo, que é a ZOPA. Né? A zona de possível acordo é justamente se eu ceder um pouquinho e a outra pessoa também, aonde que a gente caminha para fazer um bom acordo? Todas as vezes. Então, o que eu quero dizer aqui, né, em relação a essa dica bônus é todas as vezes em que vocês tiverem um conflito, seja no CNPJ, seja no CPF, é fazer essa análise, né, um pouco mais complexa do conflito em si. O que eu tenho de prova? De uma forma bem objetiva. O que eu tenho de prova? Como que eu levo? O que a outra parte pode alegar que joga contra mim? Putz, eu nunca formalizei isso por e-mail com ela, não tenho nenhuma fala. Ou vou me divorciar e preciso
fazer minha carta de consórcio lá com a Marcela e com a Eduarda. E aí a gente vai precisar fazer essa partilha e tudo mais, mas a gente não tem essa previsão lá no contrato. Talvez seja melhor vender antes de fazer a partilha, tudo bem. Então, é você ir realmente entendendo, né, qual é a zona que eu vou poder trabalhar, para na hora que você vai para a audiência lá com o juiz, você saber se você está fazendo um bom acordo ou se você foi só enganado, né, para tentar resolver mais rápido, às vezes passar por cima ali de algum ponto que tem. Então, eu só quero resolver rápido. E aí vai fazendo uma audiência péssima que, no final das contas, você se sente mais prejudicado do que quando você entrou. Então, ir sempre preparado para a audiência, né? E é isso. Então, basicamente, queria explicar para vocês SEJUSC e Juizado Especial Cível, que são duas políticas judiciárias, né, de resolução de conflitos, na resolução adequada de conflitos, que são gratuitas e muito mais baratas do que um processo normal. Seja para empresas pequenas, né, médio e pequeno porte aqui, principalmente pequeno porte, mas médio porte também dá para isso, caso você demonstre, por exemplo, que você está lá com o Simples, que é bem grande, né? Se você sai do Simples, você fica super bem. Então, a possibilidade de entrar no Simples, você tem essa chance de conseguir resolver o seu conflito de uma forma mais barata e facilitada. Cobre para perguntas. Obrigada. Bom dia, Marília. Primeiro, parabéns pela sua aula. Foi muito elucidativa. E eu tenho uma dúvida sobre a SEJUSC em específico. Quando você discute lá e chega a um determinado acordo, ele é vinculante se ele for feito na esfera pública? E aí também se estende com a privada, que você falou que tem um centro que é privado. Eles são vinculantes? Obrigado. Maravilhosa pergunta. Obrigada a você. Sim. Ele é vinculante. Voltando lá nos meus primeiros slides, né? A gente tem no Código de Processo Civil títulos que são judiciais e títulos que são extrajudiciais. Quando você tem um acordo feito no SEJUSC e ele vai ser homologado pelo todo o SEJUSC tem um juiz por trás. Então, necessariamente, quando você faz um acordo efetivo, o acordo reduz a termo, a conciliadora está ali, faz o trabalho dela, faz um termo bonitinho. Porque, da mesma forma como a gente faz um bom contrato, a gente faz um bom termo também, né? Mesma regra. Tem condição de entrega, tem prazo, tem multa. Isso aí tem que ficar no fluxo de vocês, de ideia mesmo ali, né? Então, a partir do momento em que tem um acordo, ele vai ser encaminhado para esse juiz, que é vinculado ao SEJUSC, e esse juiz vai dar a chancela dele do Poder Judiciário. Esse acordo vai ser homologado. Então, ele também tem força executória, né? Assim como na esfera privada. A CBMAC, ela também encaminha para homologação judicial quando é necessário. Mas você também pode fazer um acordo na esfera privada e fazer como se fosse um contrato. Pegar duas testemunhas, né, seguir todas as regrinhas lá do Código do Código de Processo Civil, que vão garantir também para aquele título uma executoriedade, né, desde que ele tenha duas testemunhas. Vamos supor que você queira fazer um acordo que tenha que ser confidencial, que não quer que vá para a justiça, né? E a regra, né, é que seja público, a exceção é que seja privado, né, sigiloso. Então, se você vai para a CBMAC, você também tem formas de fazer um acordo privado que vão, né, garantir, com algumas exceções, falando, tipo, partilha. Nunca pode ser acordo privado, né? Partilha de bens, por exemplo, né? Você ter a chancela do judiciário. Quando tem menor de idade, tem que ter chancela do judiciário. Tem algumas exceções. Mas, se está tudo certo, você pode fazer só um acordo lá na Câmara Privada, garantir a executoriedade e ele vai virar um título executivo também. Não sei se ficou claro, mas a ideia do título executivo é você passar a fase que você tem que provar que a pessoa te deve. Passar a fase de provar que você entregou, né? Então, você já tem um contrato que dizia que no dia 20 você ia entregar um negócio e você entregou e você tem provas de que você entregou. Não tem mais que discutir se eu entreguei, se eu não entreguei e tudo mais. Para discutir se tiver uma entrega que é insuficiente, com um contrato de empreitada, por exemplo, que daí tem regras próprias dentro do Código Civil, para empreitada, que você pode não receber a obra e tudo mais, mas daí vai demandar perícia, vai seguir para a justiça comum, é outra coisa. Mas a ideia realmente de você ter um título executivo é que você já parte da penhora. Você, tipo, me deve, não me pagou, tem que me pagar, bloqueia a conta. Então, essa é a ideia, né, de você ter um título executivo e que o SEJUSC te garante esse título executivo. Sim. Né? Então, ainda que você... Vamos supor que você não tenha nada. Putz,
fiz um contrato horrível, de boca. A pessoa me deve, acho que alguém comentou esses dias no GM aqui, que tinha, tipo, um contrato que não tinha nada, assim, e era... A pessoa falou em público até, não lembro quem que é, se eu não me engano. Mas que era um contrato que era bem grandioso, assim, tipo, tinha um valor significativo para receber, mas não tinha nem nada, assim, não tinha nada escrito. Você pode levar para o Sejusc também, né, para fazer, a partir dali, uma nova regra de contratação. Então, não necessariamente você vai brigar, né, por isso que eu falei que o Sejusc, ele tira essa ideia do litigioso, porque você pode ir lá só para resolver um pequeno conflito e continuar com aquela relação depois. Né? Então, não é que ela vai extinguir ali aquela relação. Você pode ter meios de você fazer a continuidade dessa relação. Então, Marília, no nosso caso, né, com o restaurante lá, aparecem empresas, né, querendo fechar com a gente mensal. Então, eles já querem começar a pegar e pagar só no próximo mês. Para nós, é só consultar o CNPJ da empresa para ver se realmente é uma empresa que paga certinho tudo, ou existe uma... Você nos aconselha assim, a fazer uma busca maior para que a gente não caia num golpe? Sim, acho que ver se a empresa deve, né? Acho que aqui para o CDL tem algumas regrinhas também. Você pode ir lá fazer uma consulta, né? Olhar um cartão CNPJ para ver se é uma empresa que não foi baixada, por exemplo. Cartão CNPJ você acha do Google, é super fácil, assim. Então, é uma empresa que não foi baixada, que não declarou falência, né? Tá lá. A JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, também você consegue fazer uma busca facilitada lá da empresa, gratuitas. Basta você ter certificado digital. Você consegue baixar tudo da empresa, assim, né? Os dados e tal. Você pode fazer isso, mas acho que para vocês, assim, olhar se a empresa não está baixada, dar uma busca no Google, assim, talvez seja necessário. O que é importante? Fazer um contrato. Ainda que não seja um contrato formal, jogar por e-mail ou colocar no WhatsApp, criar um processo, né, e tudo mais, de você ter essas condições. Pegar aquele primeiro slide lá de fazer um bom contrato e colocar lá. Oi, Fábio, entendo, você queira fazer para sua clínica o plano de marmita, as nossas condições são essas, se você não pagar é isso, no caso de não pagamento gera uma multa, a multa é de tanto e tal, não sei o quê, vai ser um prazer te atender, ficamos aqui super felizes, né? Mas você jogar isso por e-mail, porque para o direito, o contrato verbal, ele também goza de proteção jurídica. Então, não é porque não tem um contrato escrito, porque muitas vezes as pessoas vêm falar assim, putz, mas é que se eu fizer contrato, eu vou perder o cliente. Não, então tá bom, manda por e-mail uma cartinha, uma proposta, porque a proposta ela também é vinculativa, né? Então, manda uma cartinha, desde que a pessoa dê o aceite dela ali, através de um e-mail, através de uma resposta de WhatsApp, isso também é válido para o direito, principalmente quando a gente está falando dessas causas que vão para o GEG, que são causas de menor complexidade, né? Então, manda por e-mail as condições lá, o modo de pagamento, deixa, né, certinho, que se ele não pagar, você vai para o JEC já falando, ó, tá aqui, a empresa não me pagou, eu falei para ela quais eram as condições, tá aqui as entregas que a gente fez através do rastreamento lá do log, do iFood ou qualquer coisa. Se eles deram um ok no e-mail ou responderem por WhatsApp, já basta. Porque ainda que eles não responderem, mas você comprovar que você enviou e que eles receberam, mandou um elogio para você lá da marmita, já basta para comprovar a relação. Então, não é assim, não tenho contrato, então não tenho direito. Não, você tem direito de receber, né? Talvez você vai ter que fazer um processo probatório mais estruturado, mas, assim, não é porque a pessoa não respondeu, você não fez contrato, você nunca mais vai poder cobrar. Diferente, por exemplo, de pensão alimentícia. Pensão alimentícia precisa ter uma carta homologada, um acordo homologado pelo judiciário, para daí você conseguir executar. Mas contrato, assim, tá tranquilo. Tipo, eu pago R$1.000 de pensão alimentícia todo mês e deixo de pagar. Não pode cobrar, porque você precisa necessariamente. Então, tem algumas regrinhas, algumas exceções de direito, assim, que demandam, na verdade, um título mesmo, uma formalidade. Mas, via de regra, nem precisa. Né? Eu fiz um contrato com o Paulo para fazer aula de inglês. Nunca paguei, nunca assinei nada e tudo mais, mas ficou claro que eu tive aula de inglês com ele, porque tinha mensagem de WhatsApp da gente marcando as nossas aulas. É óbvio que ele fez uma prestação de serviço, é óbvio que ele tem que receber. E não pelo fato dele não ter nada escrito, isso não tira dele o poder de ir lá no juizado especial e falar, ela me deve, tá aqui a prova. Né? Porque tem essa facilidade, assim.
só aproveitando, o que podemos consultar no advogado que não seja um honorário? Que eu vi uma vez um podcast, né, eles brincando com isso, né? As pessoas acabam abusando, né, de vocês. Então, o que é, assim, vou tirar uma dúvida com você, ou então o que entra como um honorário, entendeu? Que a gente fica meio assim, será que é um honorário, será que não? Sempre é honorário. Eu brinco assim, ninguém vai no médico achando que não vai pagar nada, né? Então, você sempre vai lá no médico pagando a consulta, né? Ou através do plano de saúde, por exemplo, né? Então, é sempre uma consulta, uma olhadinha no processo. A tabela da OAB, ela dá critérios, né? Como eu estava explicando aquele dia, ela dá critérios de custos, né, pra gente. Então, uma consulta custa 500 e poucos reais. Uma consulta com análise de documento custa 1.000 e poucos reais. Então, a gente necessariamente tem que seguir a tabela da OAB. Advogado que pratica preços abaixo da tabela pode sofrer sanção ética. Essa é a ideia. Mas, putz, não tem direito para pagar uma consulta aqui que eu posso fazer. Política judiciária. Pode ir lá no fórum, entrar no juizado especial, entender qual é o direito que você tem. Por isso que eu falo que ele é uma ferramenta gratuita de acesso à justiça da população. Deixa eu ver se eu tenho direito mesmo. Deixa eu lá bater um papo com a pessoa do JEC ou pedir para a OAB, por exemplo, para ter um advogado via assistência judiciária, se eu for elegível dentro dos critérios, porque daí sim eu não vou ter custo para pagar um advogado. Agora, se você não passa nos critérios de gratuidade da OAB, provavelmente você tem dinheiro para pagar um advogado, né? Porque é bem largo assim, o critério, né, e tudo mais. Mas o próprio juizado especial, assim, ele te tira o risco, né, da demanda. Então, se você acredita, você tem confiança de que você está certa, você pode ir lá para o judiciário, né, para o juizado especial, mostrar as provas que você tem e tudo mais, ainda que você tenha uma sentença que é contra você, você não vai pagar nada por isso, né? Então, essa é a ideia mesmo, as pessoas aprenderem quais são os direitos que elas têm. Contra a concessionária, contra uma empresa, contra outra parte, contra o professor que bateu no seu carro, né? Sou meu vizinho que estaciona o carro na garagem mais para lá do que para cá. Então, essas balizas assim mais sociais mesmo, assim, do direito, né? Mas tudo é honorário. A gente não olha o processo rapidinho, assim. A pessoa não tem noção, às vezes, do quanto de trabalho que demanda, assim, ou do quanto a gente precisa estudar para conseguir olhar um processo, ainda que seja em 15 minutos. Né? Então, sempre... Mas tem meias. Né? Como amiga, se você precisar. É bom ter amigo advogado. Enquanto você vai me depilar, você vai ficar fazendo pergunta. Daí você vai estar sofrendo na pele. Faz permuta, né? Mari, Me depila aqui que eu... Me depila aqui que eu respondo. Cadê lá? Cadê no Zoom? Vou responder você com chavinha devagarzinho. Boa, resolvi. Marília, acredito que já pode ter acontecido com muitos aqui ou já ouviram falar sobre, e é uma dúvida que sempre ficou na minha cabeça, porque na minha cabeça parecia muito injusto, mas eu não sei se é injusto porque às vezes a gente não sabe os direitos, enfim. Uma situação que é corriqueira, às vezes alguém foi lá e bateu no seu carro. Acidente. Aí, na tentativa de resolução, a pessoa fala assim, não tem dinheiro para pagar. O conserto ficou R$2.000. Aconteceu, por exemplo, com a minha irmã. Numa travessa ali, o cara veio, bateu em 3 pessoas, assim, foi um acidente feio ali Não foi aquele do Azira recentemente, mas foi ali no Central também. Aquele lugar ali parece que chama acidente. Mas arrebentou com 2, 3 carros. Ou até mesmo o caso famoso aí da Azira. Cara, ele fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí fica como? Porque, por exemplo, eu tava com meu carro parado ali, eu não tenho nada a ver com isso. Eu queria, às vezes eu até preciso do meu carro para trabalhar, para fazer alguma coisa, e a pessoa simplesmente alega, não tenho dinheiro. Tem alguma coisa que pode ser feita, até pensando nessas questões, que eu não conhecia esses mecanismos, mas que eventualmente acontece com todo mundo. Esses dias, meu carro lá tava arriscado, só que aí eu fui descobrir que foi meu pai que deu uma encostada, aí eu vou processar. Mas se você quiser, tem um. Mas só que isso acontece frequentemente, né? Às vezes a gente consegue resolver, toma o telefone, vê lá quando foi o conserto e acerta, tá tudo certo. Mas tem gente que fala, não tem dinheiro para pagar, eu vou fazer o quê? Ei, super boa aqui, né? Pode ir um pouquinho, tá? Você tem tempo
para você ir atrás disso. E se eu tiver o telefone e a placa da pessoa, se já é o suficiente. Jéssica, sim. Legal. Tem tempo. É o artigo 206 do Código Civil. Cada tipo de demanda tem um tempo específico na lei. Normalmente a gente fala 3 anos, né? Assim, que é um tempo básico. Mas, sei lá, se é um abuso de procuração, é 1 ano só para cobrar, né? Então, você tem regrinhas, ou pode ser mais, 10 anos, 5 anos. Enfim. Cada tipo de conflito tem um tempo que você pode entrar com a ação. A partir do momento em que você entra, que a gente chama de prescrição, ou decadência, né? Mas vou explicar assim. Você tem um tempo para entrar com a ação. A partir do momento em que você entra com a ação, esse tempo é suspenso. Então, você pode ficar lá processando a pessoa por outros tantos anos, até que ela pague e fique com o nome bloqueado. O importante é você não desistir do processo. Se a pessoa falar, eu não tenho dinheiro. Se ela não tiver dinheiro mesmo, putz, sinto muito. Aí realmente vai ser um pouco difícil. Mas a importância de você entrar com o processo e não desistir do processo. E sempre lá cutucando o judiciário, né? Porque se você deixa o processo sem correr por 30 dias, ele é arquivado, por 1 ano você perde o processo. Então, é você sempre ir lá e ficar tentando fazer pesquisas de novo, né? Buscas de novo. Porque se a pessoa tiver um iPhone e a dívida dela for, ainda que, né, superior ao valor do iPhone, se vender isso já abate da dívida, ou o carro, é que às vezes o carro está financiado no nome de terceiro, sei lá. Mas se ela tem o carro, mesmo o carro, você pode alienar esse bem. E aí o judiciário, a força, né, o enforcement dele é sempre do Poder Judiciário. A gente nunca pode ir lá, o Estado me deve daqui seu celular, vou tomar aqui. Eu não posso fazer isso. A força, ela é sempre vinda do Poder Judiciário. Mas a partir do momento que você está no JEG, que você está no Judiciário, você tem força ali para buscar o seu direito. Então, fazer busca de ativo, né? O Cisbajude, Sniper também, que é outro sistema que faz busca de ativos da pessoa, seja aqui, seja na Bahia, onde quer que ela esteja, vai buscar o quanto de dinheiro que ela tem na conta, né? Ou se ela tem uma aplicação. Então, a ideia de você ir cerceando a pessoa através do processo é justamente porque você vai tolhindo dela todos os direitos que ela tem. Ela vai conseguir um empréstimo do banco, ela não vai conseguir porque ela tem uma penhora, a conta dela está penhorada. Ou vai entrar um dinheiro lá de alguma coisa de restituição de imposto de renda que vai cair na conta dela. Se a conta está penhorada, ela também vai direto para o criador. Então, é você dificultando o exercício da vida da pessoa para que você consiga receber. Aí, uma hora a pessoa fala, putz, preciso pagar, porque senão eu não vou avançar minha vida e tal. Vai chegar lá, vai ter que pagar, vai ser homologado na justiça para encerrar o processo e tudo mais. Mas, realmente, se ela não tem nada no nome dela, só tem dívida, o nome dela já está sujo, ela não tem crédito no mercado, tudo mais, vai ser muito difícil a gente conseguir recuperar esse ativo. Mas só mais uma dúvida que eu acho que pode ser pertinente até para, esqueci o nome, ela que trabalha com restaurante e outras pessoas que eventualmente chamam mototáxi. Foi uma dúvida que aconteceu porque eu já trabalhei em restaurante, eu via muito mototáxi, o pessoal, né, para fazer bastante corrida, acaba metendo pau. Às vezes acontece acidente. No caso, a pessoa está trabalhando, está fazendo uma entrega para mim, para o meu restaurante. Ela foi lá e bateu um outro carro. Eu posso ser responsabilizado enquanto empresa por aquele acidente? Se ela for seu funcionário. Não é registrado, porque normalmente em mototáxi você vai lá e paga a corrida. Esse motoqueiro Não é registrado, normalmente é freelance, você paga lá a corrida para ele, você não tem um vínculo empregatício, mas querendo ou não, ele está trabalhando para você. Pode ser configurado, por exemplo, a pessoa pode vir até o meu restaurante e me processar e exigir, vamos dizer, que o restaurante pague pelo que o motoqueiro fez. Quanto que fica? Cadê a caixa? Mas ele não coloca a responsabilidade solidária? Se tá com a caixa, eu acho que sim. Mas é que daí ele é prestador de serviço. Acho que dá para sair por isso, assim. Ele é prestador de serviço, não tem regra de CLT. É que, sim, se ele tá com a caixa do restaurante, aí eu acho que talvez seja solidário, assim, de fato. Tá mostrando que está a serviço daquela empresa específica e tudo mais, né? Ainda que não seja registrado, passa uma aparência para o consumidor ali, né? Para a pessoa que está batendo e que bateu o carro, que ele tem, né, algum vínculo com você. Mas se é um empregador, por exemplo, do iFood, um entregador do iFood, não acho que o restaurante vai correr risco, assim. Não vejo dessa forma, porque ele é prestador de serviço também, né? Não é um acidente em itinerário ou não, durante a execução do contrato. Mas não sei, assim, talvez demande um pouco de pesquisa assim, no judiciário, mas eu acho que dá para sair. Não seja solidário, não. Paulinho.
Marília, parabéns pela aula, muito boa. E um assunto muito pertinente a todos, eu acredito que é muito válido, um assunto bem escolhido, parabéns. Eu queria aproveitar referente ao contrato. Funcionário, ele pode, não deve assinar como testemunha? Como que funciona isso? Você falou alguma coisa referente a parentescos, né? Isso. Mas e o funcionário? É ideal que não assine também, porque ele tem um temor reverencial em relação a você. Então, assim, se você não assinar lá como testemunha, né, ou se a pessoa, vamos supor que você forge um contrato, coloca seus funcionários ali para assinar, ele pode ser contestado. Então, o melhor é que seja uma pessoa alheia àquela situação, né? Tipo, o caso dos meninos aqui, eles estarem para os meninos da recepção assinarem, por exemplo, né? Sempre buscar alguém que seja fora. Se não tiver ninguém, óbvio, funcionário. Aí, o que normalmente a gente instrui? São duas testemunhas. Uma pega do seu lado, a outra perde do lado da parte contrária. Falou, vou que eu tive uma testemunha aqui da minha parte assinar, você pode pedir para uma outra testemunha que seja ali do seu, né, vínculo e tudo mais? E aí você também garante um pouco do que, assim, ela não vai contestar o seu, porque você não vai contestar o dela também, né? Então, se não houver possibilidade, o funcionário melhor do que o sócio, por exemplo, mas o ideal é que não seja. O ideal é que seja uma pessoa alheia àquela relação mesmo, né? Mas sócio não pode ter nenhum. O funcionário... É isso? Então... Beleza, gente? Senhoras e senhores, salva de palmas para Marília. Na estratégia que tem que pausar, senão vamos ter que pagar o honorário. Senão as perguntas aqui começam no honorário. Na hora que alguém pergunta, como é que fundamenta um honorário? Quanto tempo vai levar a nossa conversa? É rapidinho, não é? Não tem conversa hoje menor que 1 hora, gente. Eu acho que por uma questão de respeito ao profissional, qualquer profissional, pode ser advogado, eu também, enquanto mentor, qualquer profissional, você vai levar... É 1 minuto? Não é 1 minuto. É só 1 minuto. Não é 1 minuto. Tem que pagar, ou então vai lá né? Vai lá no... Como é que chama lá? No Sejusc e consulta aquele lá que é aberto para o público lá para fazer a consulta, né? Porque, exatamente. Eu pensei que no áudio vai sair tudo GEB, tá? Vai lá e consulta o GEB, porque vai pegar. Obrigado, foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante.